Meus caros, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. E nós estamos agora num momento especial em que agora vocês irão ver essa entrevista que eu vou conduzir agora com o Ryan Hartwig, que é um ex-funcionário do Facebook e aquilo que os americanos chamam de whistleblower, que seria um denunciante dos problemas do Facebook. Ele não trabalha mais na empresa, mas vai fazer uma série de denúncias e vai nos contar algumas coisas sobre questões internas de dentro do Facebook. O Ryan é uma pessoa que está muito disposta a falar e abriu a boca para o mundo em expor todas as questões do Facebook, que está enfrentando vários questionamentos do Congresso americano. Inclusive, nós vamos falar do caso do congressista Gaetz, que inclusive usou a denúncia do Ryan no Congresso americano para interpelar o Mark Zuckerberg sobre os problemas de censura política dentro do Facebook, que é uma denúncia que nós vemos fazendo aqui há muito tempo, desde 2017, neste canal aqui. Aliás, foi como eu comecei a fazer o meu trabalho na internet, foi denunciando a censura no Facebook. Agora nós temos aqui um insider, alguém de dentro do Facebook que vai nos contar essas informações. Então, eu gostaria de agradecer vocês que estão aqui agora e também pedir para que você verifique a sua inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações e também deixe o seu comentário, o seu like agora neste vídeo tão importante que todos os brasileiros precisam saber. Eu vou fazer as perguntas para o Ryan em português e ele fala espanhol, então ele vai responder num espanhol muito lento e vocês vão entender. Se não ficar alguma coisa, claro, eu vou ajudando vocês, mas é facinho de entender. O Ryan é uma pessoa muito especial. Então, eu quero dar as boas-vindas aqui ao Ryan Hartwig. Tudo bem, meu amigo? Como você está? Estoy bien, gracias. Gracias, Bernardo, por estar aquí conmigo y gracias por la entrevista. Sí, es un placer hablar con usted. Certo. Ryan, por favor, nos conte. Primeiro, você, mora nos Estados Unidos neste momento. Sí, yo vivo en los Estados Unidos, yo vivo en Arizona y sí, aquí vivo en Phoenix. Ajá. Certo. E há quanto tempo você começou a trabalhar no Facebook e quanto tempo você trabalhou dentro da empresa? Trabajé en Facebook empezando en marzo de 2018, hace dos años. Trabajé 2 años en Facebook como moderador de contenido. Sim. Então, você era aquela pessoa que tirava a nossa publicação do ar? Como? Você era a pessoa que retirava a nossa publicação, os posts do ar. Sim. Certo. E pode contar como funcionava o seu trabalho? Qual que era a sua rotina, your daily routine? Qual que era a sua rotina diária no Facebook de trabalho? Pues yo revisaba contenido en Latinoamérica, Venezuela, Perú, Argentina, México. Entonces, si alguien reporta un post en Facebook, yo decido si lo borro, yo decido si lo quito o si se queda. Apaga. Ajá. Y yo veía videos de violencia, de memes también, de política, de todas as coisas. E esse era o seu trabalho? Você tinha o dia inteiro fazendo isso? Todo dia você fazia isso? Todos os dias? Sí, todos los días. Al diario yo revisaba aproximadamente 200 piezas de contenido. También videos en vivo también, grupos, páginas, grupos políticos también. Yo veía todas esas cosas. E todo o conteúdo que você avaliava e depois borrava, apagava, era conteúdo que as pessoas denunciavam ou o Facebook identificava sozinho por algoritmo? Eu apagava também contenido de algoritmo. Entonces, si había un algoritmo y nos inyectaban, por decir, nos entraban contenido
que revisamos de la computadora, de la inteligencia artificial. Uhum. Sí. Sim, inteligência artificial. Então, é por denúncias e também pela inteligência artificial. También. Uhum. As dos cosas. Uhum, certo. E o Facebook atualmente tem muitos funcionários que trabalham para ele, que faz esse tipo de trabalho? Uhum. Sí, en Phoenix, onde está es a compañía, yo trabajé para Cognizant y ellos tenían el contrato con Facebook y éramos casi 1,000 casi 1,000 empleados. 1.000 empregados? Sim. Uau! Isso só num lugar, mas tinha mais gente hoje no Facebook. Sí, hay otros lugares también. De nuestra compañía había otra oficina en Florida también. Uhum, uhum. E, Ryan, vocês recebiam alguma orientação para censurar, para retirar os posts ou não? Orientação de pessoal, do seu chefe? Sí, como política, como policy, como Isso, guía, como public policies, né? Sí. Some guides, orientations. Ajá. Sí, sí, teníamos una orientación. ¿Cuál es la palabra? Orientação. Orientación. Sí, nos daban muchas orientación de cómo accionar, de cómo revisar, de cuándo debemos apagar el contenido. Entonces, sí, era muy específica las instrucciones que nos daban para borrar cierto contenido. Uhum, uhum. E agora vamos falar de uma coisa mais específica. Então, você trabalhou 2 anos, eu acredito que é bem possível, neste tempo, você conhecer bem a empresa, né? Conhecer a companhia. E recentemente, o senhor publicou uma carta, né? Uma carta pública que respondia a fala do Mark Zuckerberg na Câmara, né, dos Deputados nos Estados Unidos, em que o Mark Zuckerberg disse e, né, falou que não tinha viés, né, political bias, não tinha um viés político dentro do Facebook, e você respondeu. Então, um trecho da sua carta diz o seguinte, vamos colocar aqui. Neste trecho aqui, você diz que no último mês você teve a oportunidade de fazer várias entrevistas em 20 tipos de mídia nos Estados Unidos e também no exterior. Nas suas entrevistas na Espanha, Canadá, Colômbia, você noticiou que cidadãos estão preocupados com o alcance do Facebook e com a influência nas eleições, né? Nós vimos isso muito no Brasil e nos Estados Unidos. Então, o senhor continua dizendo, conservadores nesses países estão sofrendo censura política, political censorship. O que você quer dizer com isso, Ryan, por gentileza? Sim, por exemplo, en España, Facebook quería saber qué hacen los nacionalistas y querían saber por todo el mundo, querían ver ejemplos de extremismo de directistas. Entonces, ¿por qué a Facebook le preocupa? ¿Por qué está metido en esos asuntos? También en Venezuela, en las elecciones, también, bueno, en cuanto a la inmigración, en Brasil, pues la crisis de Venezuela, de inmigración, es algo muy importante. Y en Facebook uno no puede hablar de inmigración. Si yo digo fuera los venezolanos, eso va en contra de las reglas, la orientación de Facebook. Entonces nos daban entrenamiento de cómo identificar mensajes de odio para figuras políticas. Y entonces, sí, no, ese tema de elección es importante porque los países están influidos por Facebook y muchas cosas de política en los Estados Unidos y por el mundo se apagan por Facebook.
Mas, Ryan, essa censura, né, essas postagens, esses posts, memes, lives, que são deletados das plataformas, elas têm um direcionamento. Você vê uma equidade entre os posts, os memes de esquerda e de direita sendo apagados, ou as postagens eram sempre mais de direita que eram apagadas, borradas? Siempre más a direita. Entonces, por ejemplo, uno puede llamarle a una persona que apoya a Trump un Trump humper, que es como un dicho en inglés que se refiere a un acto sexual con Donald Trump, y eso se permite. Pero si uno le dice feminazi, que es un ataque contra un feminista, feminazi. Se entende bem em português. Sí, entonces si feminazi se borra, se apaga de la plataforma. Es un ejemplo. También Facebook daba excepciones para permitir, permitir ataques, para permitir, sí. O senhor tinha dito sobre a questão do aborto dos fetos. Sí, en los Estados Unidos, en el estado de Alabama, había una ley en cuanto a abortos, y las celebridades de nuestro país, como Alyssa Milano o gente famosa, estaban estaban a favor de aborto. Y entonces estaban protestando esa ley en Alabama. Y decían la frase: los hombres no tienen derecho de tomar decisiones de los cuerpos de mujeres. O sea, os homens não têm poder de decisão sobre os corpos das mulheres. Sí, los hombres no pueden crear leyes. My body, my rules, né? Meu corpo e minhas regras. Sí. Y esa frase va en contra de las reglas de la orientación de Facebook, porque está excluyendo hombres del proceso político. Entonces, Facebook dijo: vamos a dar una excepción para esa frase, y permitieron que las celebridades de la izquierda de los Estados Unidos dijeran cosas en contra de la orientación de Facebook. Então, o Facebook deveria tirar, mas não tirou, mas não apagou, né, porque abriu uma exceção para essa postagem. Ou seja, sinalizando, demonstrando que existe um viés político, um political bias dentro da plataforma. Sí, Facebook no apagó esas frases. Y sí, también un jornalista en Estados Unidos, en CNN, Don Lemon, es un hombre afroamericano, y él dijo en CNN que los hombres blancos son terroristas. Y eso también es una violación, va en contra de las reglas. Y Facebook otra vez hizo otra excepción para permitir eso. Então, eu e o senhor, nós dois somos brancos. Então, significa que nós somos terroristas. Agora, se nós dois escrevemos essa frase na internet e dizemos homens negros são terroristas, a nossa conta vai ser deletada, é isso? De inmediato, rápido nos apagan. También de los católicos, hablamos de esto un poco anoche y hoy. Hay orientación de religión. Entonces, si yo pongo una imagen de Mohammed o un musulmán con un animal, con un acto sexual, va en contra de las reglas. Pero, sin embargo, con el catolicismo y cristianismo, pues yo vi muchos memes en México que burlaban, que hacían broma de Jesucristo, de su crucifixión. Entonces, muchas veces estos memes mostraban a Jesucristo en un acto sexual en la cruz. Muy mal.
y muy ofensivo a mucha gente católico o cristiano. Entonces, sí. Ryan, Eso se permitía. Então, só um momento, Ryan, deixa eu explicar aqui para as pessoas. O que vocês estão vendo é que o Ryan está explicando que existe um viés político claro dentro da plataforma. E nós não estamos falando aqui de alguém que estava fora do Facebook. O Ryan aqui, ele trabalhou 2 anos dentro do Facebook e ele era a pessoa que no computador dele retirava suas postagens, como eu já tive várias vezes as minhas postagens apagadas, deletadas. Eu queria mostrar um exemplo para vocês, mas isso aqui é no Instagram, mas o Instagram pertence ao Zuckerberg também, né? Existe essa página chamada Santa Blasfêmia, Holy Blasphemy, aqui, ó. Santa Blasfêmia, ó, aqui no Instagram. E vejam o tipo de postagem que eles fazem. Colocando Nossa Senhora como o V de vendetta, de vingança. Ou, por exemplo, eles colocam aqui, ó, a Nossa Senhora como a Wonder Woman, a supermulher. Sim. São coisas desse tipo. Olha aqui, ó. A Nossa Senhora como uma coelhinha pornográfica. E não há... as pessoas já denunciaram essa página várias vezes e essa página não é deletada, entendeu? Essa página não é deletada. Tem outra postagem que eles fizeram aqui, por exemplo, ó, aqui. Nossa Senhora é parecida com a Frida Kahlo. Né? A Frida Kahlo é aquela artista, pintora mexicana que era comunista, né, e anticristã. E eles colocam a cara da Frida Kahlo no lugar de Nossa Senhora. Então, o nome é Santa Blasfêmia, Holy Blasphemy, né? Ou seja, é uma coisa feita para ofender a religião do outro. E esta página, por mais denúncia que tenha, não é censurada, né? Mas eu gostaria de ir mais fundo ainda, Ryan, com o senhor aqui nessa sua carta pública que fala a respeito do Brasil. Então você diz que os conservadores desses países estão sofrendo censura política, e você diz, mas esta não é só uma preocupação doméstica dos Estados Unidos, mas é uma pandemia global. Isso eu achei um termo maravilhoso, achei um termo muito bom, né? Uma pandemia global, uma censura política que infectou o mundo de grande maneira, incluindo o Brasil, e atenção, aqui que vai a denúncia muito forte do Ryan Hartley, incluindo o Brasil, onde o Judiciário Federal, o STF, o Supremo Tribunal Federal, está em conluio, está combinado com o Facebook e o Twitter contra o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. E ele termina dizendo que o Facebook e o Twitter foram rápidos em se dobrar, em ceder, né, a essa junta de pessoas corruptas federais, né, assim como nos Estados Unidos, que fazem tudo isso por razões políticas. É muito triste, de fato. Sad indeed. Então, Ryan, você poderia falar mais sobre isso, sobre essa questão do Facebook e o Twitter com a Suprema Corte, por gentileza? Sí, pues Facebook dice que tienen que obedecer las leyes del país. Entonces, si la Corte Suprema le está mandando a hacer ciertas cosas, pues a cierto nivel tiene que obedecer eso. Pero sin embargo, si solo está actuando contra ciertas personas, eso es parecido a un masacre de los conservadores, como Pinochet o como otros dictadores en América del Sur. Es como Nicolás Maduro, él es un dictador. Entonces Facebook ya no está siendo un árbitro neutro, ya no está siendo neutro, ya está favoreciendo un lado arriba de otro. Y pues sí, aquí en los Estados Unidos tenemos el mismo problema. Esta semana Mark Zuckerberg, el ejecutivo de Facebook, él testificó ante Congreso, y el congresista Matt Gaetz aquí mencionó mi nombre relacionado a la investigación que yo hice, porque yo grabé con una cámara secreta varios meses, y Mark Zuckerberg dice que no hacen censura política, pero
muchos piensan que él mintió. Entonces, debido a a causa de lo que yo investigué, el congresista Matt Gaetz metió una remisión, un criminal referral, Uma entonces, acusação. una acusación. Sí, va a haber una investigación criminal Uma con el investigação. Departamento de Justicia. Entonces, desafortunadamente, en Brasil, la Corte Suprema tiene tanto poder que es difícil pelear contra ellos, defenderse contra ellos. Ryan, no Brasil, nós temos um problema, porque a Suprema Corte pode se defender dos outros dois poderes, do Executivo e do Legislativo. O Legislativo pode retirar um membro da Suprema Corte e pode retirar o presidente. Mas o presidente não tem tantos meios para tentar retirar um dos outros membros quando ele é perseguido, quando existe ilegalidades. Então, o presidencialismo no Brasil, ele é muito fraco. Ele se aproxima de um parlamentarismo, mas não é. Né? A nossa Constituição Federal, ela é muito mais parecida com o regime parlamentarista do que com o regime presidencialista. Só que nós estamos num presidencialismo. Então, ela é uma aberração, ela é uma confusão, essa nossa Constituição. Que comparada à Constituição americana, que é muito curta, a nossa Constituição é gigante, é imensa. Para você ter uma ideia, Ryan, na nossa Constituição tem até uma escola primária, uma escola para crianças. O Dom Pedro II é uma escola que está lá garantida na Constituição. Tem garantido imposto, demarcação de terras para indígenas, tudo que você pode imaginar está na Constituição. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, que cuida da Constituição, pode tocar em tudo na vida brasileira, porque tudo está na Constituição. Então, eles são muito poderosos por isso. Né? Então, Ryan, a coisa que eu achei impressionante você trabalhou 2 anos no Facebook e depois você gravou, né, fez muitas gravações secretas dentro do Facebook e você expôs isso no Project Veritas, é verdade? Sim. Certo. Então, e aí isto confronta com a informação que o Mark Zuckerberg disse perante a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, quando foi questionado pelo Guedes, né? Pelo deputado Guedes. Então, é possível acontecer alguma punição séria para o Mark Zuckerberg se ele mentiu perante a Câmara? Sim, puede haber, es posible que va a haber consecuencias muy serias para Facebook, pero también es difícil porque tienen tanto poder y Facebook trabaja junto con Google y YouTube para controlar a la gente, para continuar con su monopolio. Entonces también han pagado mucho dinero a los congresistas, a las campañas políticas. Entonces, pues es algo difícil, pero hemos tomado un paso correcto para investigar a Facebook. Y ahorita sí, el Departamento de Justicia va a llevar a cabo una buena investigación. Puede que Facebook pierda mucho dinero de esto y las leyes de nuestro país protegen a Facebook de denuncias, de litigación, de lawsuits. Entonces, si quitamos esos poderes, van a tener menos poder. Y esta semana también el presidente Trump hizo un orden ejecutivo tratando de quitar el poder, las protecciones que tiene Facebook. No Brasil chama-se medida provisória. Sí. Para acabar com os poderes do Facebook? Sí, para quitar, porque ahora tienen protecciones como plataforma, no son publishers, no son como periódicos. Como jornais. Como jornais. Entonces, si tratamos a Facebook como jornais, no van a poder borrar tanta información, tanto contenido. Y esa ley se llama Sección 230,
pero esa ley fue creada en 1996 y el Internet ha cambiado mucho y ha cambiado mucho más en los últimos 10 años, pero la legislación ha sido lento en cambiar las leyes. Porque, pelo que eu lembro que a Isabela Mendonça explicou, ela é advogada do deputado Guedes, nos Estados Unidos, republicano, ela explicou que esse artigo, essa seção 230 da lei de 1996, fala que porque assim, você tem o jornal e o jornal publica, né, o periódico, o jornal publica e controla tudo que publica, ele pode editar tudo. Mas um fórum livre, como a internet, como são as redes sociais, ele não deveria controlar. Se ele é livre, não pode ter controle nem edição. Então, o que o Trump está fazendo é retirando essa isenção que existe, essa proteção que existe no Facebook, porque ele está dentro dessa lei dos jornais, que é protegido, né, pela lei, porque os jornais são protegidos porque editam tudo, né? Mas o Facebook é uma plataforma livre. Então, o que eu acho que o Trump está fazendo é tentando colocar o Facebook num corner, num canto, né, para ele decidir para onde ele vai. Se ele vai se tornar uma plataforma livre, continuando livre, ou se ele vai ser uma plataforma que edita todos os conteúdos. É isso, né? Sí, exacto. Y es como una biblioteca. Si yo tengo una biblioteca, no soy responsable por lo que está dentro del libro. Entonces puede haber libros ofensivos, pero en Facebook, si yo digo una palabra mala a otra persona, eso causa daño. Entonces hay dos definiciones, hay pues daños reales y hay como ofensas. Y una ofensa es algo menor y no causa daño en la vida real. Entonces, por el mundo virtual, está bien si yo digo groserías por internet. Pues, você pode bloquear, you can block it. Yeah. Y entonces, pero para apagar a la gente, como quitar a la gente del Facebook, eso es un castigo muy fuerte. Pero hacerle mute, como silenciar a la gente, bueno, tener esa opción, si alguien te molesta, pues bloquearlos. Pero para Facebook, quitar a la gente completamente de ese foro es algo más fuerte. Já aconteceu comigo de uma conta no Twitter expor dados privados meus. Eles expuseram dados privados. Eu denunciei no Twitter e o Twitter apagou. Eles foram muito corretos. Demorou um pouco, né? O meu celular virou uma bagunça, porque todo mundo pegou o número, mas ele resolveu e apagou. Então, algumas coisas sim funcionam, né? O que eu acredito é que existe muito poder nas plataformas. Elas têm praticamente um monopólio, né? O Twitter, Instagram, Facebook e o YouTube tem praticamente o monopólio das redes sociais. E são 3 companhias, né? O Twitter, o Google e o Zuckerberg, né? Que é dono, inclusive, do WhatsApp, né? Sim. Então, eu gostaria, Ryan, de encerrar essa entrevista fazendo uma pergunta assim que eu fiquei curioso para saber. Você, na verdade, 2 perguntas. A primeira, qual foi o momento que você decidiu abrir a boca, falar, virar um whistleblower, né? Um denunciante? E depois, se você não tem medo de ser processado ou perseguido por isso? Bueno, yo el momento en que decidí ser un denunciante, bueno, yo trabajé ahí dos años y en mayo de 2019 había estado ahí un año. Después de un año, yo había visto como 19 ejemplos de cosas no buenas. Escribí una carta, envié una carta a mi congresista, a varios senadores, pero no me respondieron. Entonces, eso fue mi decisión porque yo vi cómo influían también en las elecciones de México, porque daban preferencia o, bueno, apagaban un dicho, un apodo al hijo del presidente López Obrador. Entonces, daban más protección al hijo de un candidato izquierdista. Entonces, eso fue lo que me motivó
me inspiró a meter las quejas y a investigar con Proyecto Veritas. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues lo bueno es que no he recibido así amenazas directas de muerte. He recibido quejas de mis compañeros de trabajo y también y no les caigo bien. Y también en la prensa aquí en los Estados Unidos, ellos ven a Proyecto Veritas, Project Veritas y yo como gente que no se debe creer. O sea, fake news media. Como Sarah Winter, Sí. Sí. De hecho, mentirosos. sí. Y hasta aquí en Brasil ya me están diciendo, de hecho, CDM, vi un artículo que ahora sé que ese periódico esos jornalistas son izquierdistas, pero así me decían de Sarah Winter. Entonces yo les compartí un video de Zorman, de Soy Feminista. Pero sí, en los Estados Unidos decían que la evidencia era limited y no era comprobado, pero no hay mejor evidencia que la gente hablando. Yo grabé la pantalla entonces la evidencia es muy clara, completa, y hay mucha evidencia que yo envié a Matt Gaetz, al congresista, que nadie más ha visto. Entonces yo creo que sí, la investigación criminal va a ser buena. Muito bem. Ryan Hartwig, eu te agradeço muito pela entrevista, pela gentileza, pela paciência também com que você tem falado e às vezes repetido muito sempre as mesmas histórias, mas é importante para a gente denunciar e conhecer os problemas que a gente vem vivendo nas plataformas. A censura é uma coisa péssima e eu acredito e vou repetir, eu acredito que uma coalizão internacional somente é possível para vencer esse problema, porque o Facebook tem um poder de uma nação, até mais poderoso que muita nação. Quem sabe, uma próxima entrevista, Ryan, a gente possa conversar sobre o Cambridge Analytica, aquele caso do Facebook e dos dados. Aquilo é uma coisa muito interessante que os brasileiros conhecem muito pouco. Eu acompanhei muito na época e soube depois dos efeitos, né? Mas eu acho que esse é um assunto muito bom para uma próxima conversa. Então, eu agradeço muito, Ryan, muito obrigado. Sim, de nada. Obrigado, Bernardo. Ryan, diga, nas suas redes sociais, é esse arroba que eu estou vendo aqui? Sim, aí está mi Twitter, @RealRyanHartwig. Y también mi nombre, ryanhartwig.org, es mi sitio de web, pero ahí estoy en Twitter. Também escrevo coisas em português também. Que bom, que ótimo. Então, assim que a entrevista sair, eu te passo o link e você compartilha nas suas redes também. Tá certo, muito obrigado, Ryan. Obrigado, sim.